Primeiramente, olá! Hoje eu estou aqui para apresentar a vocês um tema meio catastrófico que se chama superposição de efeitos. E este circuito que está na tela é o circuito que nós vamos resolver hoje a partir deste método. Vamos lá! O que é a superposição de efeitos? Nós temos aqui um circuito muito bonito com duas fontes. Ok, vamos ver agora para o que serve. Em circuitos com mais de uma fonte, é possível aplicar o teorema da superposição de efeitos. O teorema consiste em matar uma fonte de cada vez, até você conseguir calcular o circuito para cada fonte. Ou seja, a superposição de efeitos você basicamente vai curto-circuitar uma fonte, até você conseguir calcular o mesmo circuito para cada fonte. Ok, então vamos recapitular. Você vai calcular o mesmo circuito para cada fonte. Agora, vamos entender melhor o que é matar uma fonte ou curto-circuitar uma fonte. Vamos lá. Vamos matar uma fonte? Pessoal, matar a fonte é basicamente isso aí. Você vai apagar ela do seu desenho. Tá vendo a fonte que está em vermelho? Eu vou apagar ela em 3, 2, 1. Pronto, apaguei. E agora, tá, tudo muito bem, porque eu acabei de apagar essa fonte. E agora a única coisa que a gente vai ter que fazer é aplicar uma lei de Ohm normal, ok? Então assim, a única coisa agora que a gente vai fazer é aplicar a lei de Ohm, V e R. Agora, o negócio é aplicar a lei de Ohm. Agora, pessoal, a gente vai resolver o processo destes cálculos. Mas, primeiramente, eu gostaria de pedir perdão porque o que aconteceu? Eu perdi a gravação e a gravação ficou só na metade. Mas, basicamente, o que acontece? Você vai ter que calcular a resistência equivalente do circuito, tá? E aqui neste caso, R3 está em paralelo com R2, tá? Então, a resistência equivalente vai ser o paralelo de 12 ohms com 4 ohms mais 8 ohms. E a corrente total do circuito vai ser a resistência vai ser a tensão da fonte, ou seja, 9 volts, dividido pela resistência equivalente. E agora você vai poder assistir aí da sua casa o processo dos cálculos para a fonte V1. Bom, a minha gravação corrompeu a partir do momento que a gente achou VR1. Tudo bem, vamos lá então. Pessoal, vale ressaltar que a tensão sobre VR1 diminuída à tensão da fonte vai ser igual às tensões nos paralelos. Pessoal, a tensão sobre R2 e sobre R3 é a mesma porque eles estão em paralelo. A tensão sobre ambos é a mesma, ok? Então, aqui tem 2,46 volts e aqui também tem 2,46 volts. Então, a partir das tensões sobre cada resistor, em paralelo, a gente pode encontrar as correntes. A corrente sobre R2 é 615 mA e sobre R3 é 205 mA. A partir do momento que nós somamos isso aqui, resulta em 820 mA, o que quer dizer que nosso cálculo está correto, porque a tensão, a corrente, nos dois paralelos, quando somada, tem que ser próxima à tensão, a corrente total. Então, isto é um sinal de que a nossa conta está corretíssima. E vale ressaltar também, pessoal, que é regra. A tensão sobre os paralelos tem que ser a mesma, ok? Mas as correntes diferenciam, como a gente pode ver aqui nestes cálculos, evidenciando, né, as leis dos paralelos. Mas então, é isto. Agora, vamos superpor a segunda fonte. Como nós vemos, os resultados foram estes. Resistência equivalente, 11 ohms. E total, 818,18 mA. E daí a tensão sobre VR1, ou seja, o resistor 1,
é 6,54 volts. Então, a tensão sobre VR2 e VR3 que estão em paralelo vai ser a mesma para ambos os resistores, porque eles estão em paralelo. E os resistores em paralelo, eles ficam sempre com a mesma tensão. Então, VR2 tem... Então VR2 são 2,46 volts e VR3 também são 2,46 volts. Então, a partir da tensão dos paralelos, a gente pode calcular a corrente sobre cada resistor, né, em paralelo, que foi I, ou seja, a corrente sobre o resistor R2, 615 miliamperes. E a corrente sobre o resistor R3, 205 miliamperes. Nossa, mas e depois de todo esse rolê, o que a gente vai fazer agora? Vamos matar a outra fonte. Vocês lembram, né, como é que faz o processo de matar a fonte ou curto-circuitar? Vai ser a mesma coisa, ó. Essa fonte aí que tá em vermelho, a gente vai explodir ela. Vamos explodir ela e fingir que ela não existe mais. A gente vai calcular o circuito inteiro. Só para V2, que tem, né, 5 volts de tensão. Tá aí, ó, gente. O circuito aí bonitinho, né? Sem a outra fonte de tensão, somente uma. E aqui uma coisa que vai causar muita doideira vai ser a análise desse circuito. Mas calma lá, que você vai entender direitinho que R3 está em paralelo com R1 e o paralelo destes dois está em série com R2. E agora o negócio é a gente aplicar a lei de Ohm de novo. E agora eu vou pedir para você assistir com atenção ao processo dos cálculos, mesmo depois de eu ter arbitrado os sentidos da corrente, ou seja, ali eu estou dizendo que I1 está descendo, I2 está subindo e que I3 está descendo. Minha gente, a gente agora já matou aqui V1, só que aqui a análise de circuito fica um pouquinho mais complexa. A corrente se divide naquele nó, e daí ela vai passando por aqui, certo? Só que tem que lembrar que tem outra corrente que passa por aqui, porque ela se dividiu no nó. E essas duas juntas aqui, elas têm que resultar na corrente amarela de volta. Então, pessoal, aqui é possível concluir que R2 está em série com o paralelo de R1 e R3, porque aqui é onde a corrente se divide. Então, estes dois aqui, eles estão em paralelo. Então, a gente começa os cálculos deste circuito assim. Resistência equivalente é igual a... É difícil? Um pouquinho só, até a gente pegar o jeito. Aqui a análise de circuito, como eu disse, ela já ficou mais complicada. Mas, então, a resistência equivalente vai ser igual ao paralelo de 12 e 8. Ou seja, 12 vezes 8 dividido por 12 mais 8. Mais 4. Então, 4 ohms mais isso aqui vai dar 8,8 ohms de resistência equivalente. E agora que nós já temos a nossa queridíssima resistência equivalente, a gente já pode calcular o quê? A corrente total. Neste caso, pessoal, a corrente total vai estar sobre R2. Não podemos esquecer deste detalhe. A análise de circuito mudou completamente. Então, vamos lá. E R2, né, que é onde passa a corrente total, vai ser igual a tensão da fonte, 5 volts,
dividido pela resistência equivalente, 8,8 ohms, que vai dar 568 miliamperes, 2. Eu vou arredondar para 2 miliamperes. E agora que a gente já tem resistência sobre R2, a gente pode calcular a tensão sobre R2. Tensão sobre R2 vai ser igual a resistência, 4 ohm, vezes 568,2 miliamperes, que vai dar 2,273 volts. E, gente, vocês lembram, né, que a tensão nos paralelos, ela tem que ser sempre a mesma, ou seja, a tensão sobre esse 8 volts, esse 8 ohms aqui e esse 12 ohms aqui, tem que ser a mesma. Então, VR1 é igual a VR3, que é igual a 5 volts menos 2,273 volts, que vai dar, esta continha marota aqui vai dar 2,727 volts. E com isso a gente pode calcular as correntes sobre cada paralelo, né? Ou seja, IR1 vai ser igual a E vamos reparar em algo muito interessante novamente. Estes dois aqui darão um resultado muito próximo à nossa corrente total, ok? Então significa que nossos cálculos estão corretíssimos. A coisa que nós esquecemos de fazer foi arbitrar o sentido da corrente. Mas isso não influencia nos cálculos, então a gente não errou. Então, eu vou supor que I2 está subindo, que I1 está descendo e que I3 está descendo também. Pessoal, os resultados obtidos foram estes. A resistência equivalente foi 8,8 ohms, a corrente sobre R2 foi 568,2 miliamperes, a tensão sobre o resistor R2, que é o que está em série com a fonte, foi de 2,273 volts, e a tensão sobre VR1 e VR3, que estão em paralelo, são sempre a mesma, porque a tensão sobre os paralelos deve ser a mesma. Então, a tensão sobre esses dois resistores é de 2,727 volts. E a partir desta tensão dos paralelos, nós podemos calcular as correntes sobre cada resistor. Então, nós temos que corrente sobre resistor de número 1, 340,9 miliamperes. Então, a corrente sobre resistor de número 3, nós temos que será igual a 227,25 miliamperes. E, pessoal, agora vem a melhor parte, porque agora a gente está com os cálculos chegando ao fim. Vamos lá. Vamos superpor. Finalmente, vamos superpor, né, gente? Os resultados para V1 e V2 são bem diferentes, como a gente pode observar. E o que a gente vai fazer com estes resultados? Vamos lá. Primeiramente, analisamos os sentidos das correntes estabelecidos para as duas tensões. Ou seja, pessoal, vocês lembram que para cada circuito, para cada circuito de cada fonte, a gente arbitrou um sentido diferente para as fontes? Ó, deixa eu tentar achar o outro aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que são diferentes os sentidos das correntes? Então, né, gente, vamos lá. Primeiramente, analisamos os sentidos das correntes estabelecidos para as duas tensões. Segundamente, indicamos os sentidos das correntes para ambas as fontes no circuito matriz, circuito com todas as fontes. Então, gente, aí está. Em laranja, em azul,
a tensão é tipo os sentidos da corrente para V1, e em laranja são os sentidos para a corrente em R2. Quando as correntes estão em sentidos opostos, subtraem-se. Só que presta atenção, subtrai-se o maior número pelo menor, ou seja, o maior número sempre deverá prevalecer, certo? Então, o maior número, a maior corrente deve ficar na frente, certo? E quando as correntes estão no mesmo sentido, a gente deve somá-las. Assista ao processo dos cálculos finais. Eu juro que são os últimos. Gente, a superposição, ela consiste no quê? Ela consiste em a gente pegar essas correntes aqui e a gente superpor elas para depois a gente deduzir tensões. Então, ó, esta tabela aqui de cima, a gente pode esquecer, certinho? Então, vamos começar aqui esse processo tão maravilhoso e tão maroto. Como eu já dito em um slide anterior, a gente deve manter, ó, por exemplo, essas duas tensões, essas duas correntes aqui, elas estão uma contra a outra, então elas vão se subtrair. Porém, a maior corrente prevalece. E I2 estão se subtraindo também. Se você for perceber, estão em sentidos contrários. Então, a maior é 615, então ela vai prevalecer, menos 568,2. Não, gente, pelo amor de Deus. 568,2 mili... Opa, não. Que deve dar 46,8 miliamperes, tá? E aqui, como a gente pode ver, I3, essas duas correntes, elas estão se somando, tá? E já que elas estão se somando, a gente vai fazer uma soma entre elas. E agora, a partir disto aqui, nós podemos concluir as tensões. Nós podemos calcular as tensões. Tudo bem, pessoal? Superposição é mais ou menos como se fosse uma receita de bolo. Então, gente, por favor, vocês calculam as correntes, tá? A partir das correntes que vocês arbitraram, só que as tensões vocês calculam a partir das correntes que vocês encontraram aqui, certo? Para não fazer confusão. Então, é isso, gente. É isso, pessoal. Este é o resultado aqui do nosso circuito. Ele está certo. Eu acabei de corrigi-lo. E é isso. Muito obrigada pela assistência, muito obrigada pelo tempo e também muito obrigada pelo vosso interesse. E eu vejo você em outra aula.